Boa tarde, sábado, programa Emoções começando de um jeito diferente. Olha aqui, esse sábado à tarde, em Tremembé, com essa mesa linda, no Castelo Tremembé, esse espaço onde a doutora Dani Pereira recebe os amigos, os convidados, faz eventos, ela atende também os clientes como advogada e faz um trabalho maravilhoso. E nós estamos aqui sendo muito bem acolhidos e recebendo também a nossa entrevistada de hoje, Lília Mansur. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dani. Obrigado por nos receber tão bem aqui. Estamos muito felizes com essa recepção gostosa. Já tomamos um cafezinho. E vai ser assim, bate-papo, café. E vamos bater aquele papo gostoso hoje, véspera de eleição. E vamos falar dos desafios da mulher na política. E quem vai nos ajudar nessa reflexão é a nossa querida Lília Mansur. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, doutora Dani, Daniela, Dani para os íntimos. Para mim é um privilégio poder hoje estar aqui com vocês e com vocês também, no programa Emoções, onde se trata da saúde, onde se trata da emoção, e a política é uma questão hoje que mexe muito com a nossa saúde mental, inclusive, né? Nossa saúde social, nossa saúde econômica, nossa saúde educacional. Então, obrigada pela essa oportunidade de estar aqui com vocês. Alegria nossa de receber. E agora vamos falar com a doutora Daniela. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Adriana. Com muita satisfação que eu estou hoje aqui. Boa tarde a todos. Obrigada, Lília Mansur, candidata a deputada federal. É importante falar que é uma candidata maravilhosa. 3017, esse número. É bom para ficar gravado, gente, porque amanhã é um dia muito importante para o nosso país, dia de decisão. Então vamos votar consciente, votar por um país melhor e mais justo. Então, 3017. Sensacional. Amanhã todo mundo saindo, né, exercendo o seu direito como cidadão, e nós precisamos realmente votar de forma consciente, conhecendo os candidatos, sabendo em quem você vai votar, porque eles vão nos representar. E nesse papo aqui vamos falar dos desafios. Lilian, que jornada, né? Esse tempo aí, desde o começo do ano, nos últimos meses. Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória. Hoje você está assim, cada vez mais sendo muito bem acolhida, recebida, as pessoas conhecendo a história da Lília Mansur. Mas sempre foi assim? Como é que foi no começo? Foi tranquilo? Como é que tem sido todo esse período desafiador? Bom, Adriana, inclusive está ao vivo aqui também no Instagram, hein? Pessoal, nós estamos num programa que vai ser gravado e apresentado na véspera das eleições, né? Então, obrigada pela oportunidade aí. Não sei se o Danilo pode ajudar a gente aqui também para apresentar um pouquinho. Bom, esse sim, frente à política, ele começou com o meu marido, quando de manhã, eu relutando, porque a gente quando tem consciência da responsabilidade de ser candidata a deputada federal e ser eleita, é muito grande, porque você não fala só sobre você. Você fala sobre a expectativa de muitas pessoas que você é representante. Você representa dores, você representa expectativa, você representa esperança. Então você tem que cumprir essa expectativa. E a gente é humano. Então tem uma responsabilidade muito grande. Mas quando meu marido disse: meu amor, você é mulher, você nunca foi mulher de enterrar talentos. E se Deus te confiou esse talento, você não pode enterrar. Então foi aí que veio o meu sim. Não foi fácil, mesmo porque eu nunca gostei da política partidária, eu sempre vi erroneamente, aí eu digo que foi uma visão errônea, até mesmo pelo que eu vivi, né? E a política é algo positivo. A política, Adriana, né, e Dani, a gente sabe, talvez vocês muito antes do que eu, mas a política é algo fundamental para a nossa vida,
para a comunicação, para a psicologia, para a advocacia, para a parte social, saúde, educação, enfim. Quando eu entendi que o quanto era fundamental a política, para mim ficou mais fácil. Mas ainda existia um preconceito muito grande, porque nessa época, como há mais de 30 anos eu cuido do terceiro setor, cuido de dores de pessoas, eu via nessa época, como a gente ainda vê, políticos indo a esses setores, fazendo promessas que não vão cumprir, porque você não pode prometer algo que não depende só de você. Se a sua história não diz sobre você, você não pode prometer algo que você não vai cumprir. Porque você não muda quem você é com a política, você não pode mudar quem você é. E quando eu via, nessa época, pessoas trocando a dores daquelas pessoas por cesta básica, por crachá, por roupa, eu virava um pitbull. E vi muitas vezes as pessoas deixando de ajudar as pessoas, porque a gente fala, olha, pode ajudar, é muito bem-vindo, mas não vai ter foto. E as pessoas falam, então depois a gente volta, porque essa sexta, enfim. Eu vi muito isso. Então, quando me veio esse convite, parecia que eu estava vivendo tudo isso, eu fiquei com vergonha. Porque quando eu dizia que eu era candidata, a sensação que eu tinha é que todo mundo me enxergava como eu enxergava as pessoas muitas vezes, como corruptas, como oportunistas. E a gente tira mais uma lição, que é o julgamento. Porque com certeza existem muitos políticos bons. Com certeza existem pessoas que estão na política, infelizmente ainda é 30%, mas existem pessoas boas. Hoje, né, na frente do gol, né, com as eleições, na véspera, o que a gente pensa? Que tinha que ser assim. Porque se pessoas boas não se meterem na política, nós seremos governados literalmente por aquelas que hoje a gente julga, como eu um dia julguei. Então você vê a diferença. Uma coisa é dizer, independente do resultado, é óbvio que a gente trabalha por resultado positivo para que a gente esteja lá, mas se não estiver, essa luta não pode acabar. Ela não acaba numa eleição. Ela não acaba. Por isso a importância de ser do legado. Por isso a importância de você fazer algo de verdade. Porque você pereniza as suas ações naquelas pessoas que vão passar pela sua vida. A corrente do bem, sabe? Então, a política para mim, sem dúvida alguma, é um meio de transformação social, cultural, econômico. E se nós queremos mudar vidas, é pela política. Então, hoje eu me sinto feliz, hoje eu me sinto confortável de dizer que sou uma candidata a deputada federal e brinco quando eu me apresento, eu não me apresento mais como Lília Mansur, eu me apresento como oi, bom dia, 3017. Isso é interessante que você está falando, porque eu te conheci há um tempo atrás e lá no início do ano, nos grupos que nós nos encontramos, naquele encontro com as mulheres empreendedoras, é um grupo maravilhoso que nós frequentamos, né, doutora Dani? E eu lembro que em alguns momentos você não falava como está falando agora, com essa segurança, com essa tranquilidade, com esse tão confortável assim, né? Como é que foi esse processo? Insegurança? Deu insegurança? Medo? Como é que é? Porque nós somos seres humanos, né? Então, por mais que você acredite e esteja falando daquilo que você vive, mesmo assim, vem a insegurança, vem o medo. Conta pra gente, como é que foi? Eu digo pavor, não tinha medo. Insegurança, sim, até pela minha falta de conhecimento. E o que eu queria preservar esse grupo que nós construímos, que hoje tem mais de 150 pessoas no WhatsApp, presencialmente a gente acolhe, né, juntas, não é o grupo da Lília, é o nosso grupo, mais de 60 pessoas. Eu não queria em momento nenhum que as mulheres pensassem como um dia eu pensei, que onde tivesse política, tinha gente querendo usar aquilo de maneira indevida. Então eu quis, até o último momento, na verdade, eu preservei até o último momento vocês que às vezes falavam, né?
para que aquelas mulheres também não se sentissem usadas, como um dia eu me senti. Então eu busquei o tempo inteiro preservar o nosso grupo. Mas você vai entendendo que a política é inerente. E o que nós fazemos naquele grupo, que é um grupo lindo e que tomara que muitas mulheres estejam junto conosco, bom dia, é que a política, ela precisa permear da maneira certa. E se nós formos multiplicadores dessa política certa, aonde nós estivermos, a política, ela vai ser bem vista, ela vai ser algo positivo, porque eu não preciso assumir uma cadeira como prefeita, como vereadora, como deputada estadual, como deputada federal, como senadora, como presidente, para fazer a diferença. Eu posso começar dentro do grupo que nós estamos, e aí, com essa consciência, nós vamos eleger pessoas que pensam de acordo com os nossos princípios e valores. Então, de onde veio a minha segurança? De entender o propósito, e entender, Adriana, né, Dani, que a gente precisa honrar o Pai. E eu não consigo não dizer dele. Apesar que Deus, educação, saúde vira pauta eleitoral, mas quem me conhece sabe que não é. Mas eu também não posso, por medo do que os outros vão pensar, deixar de dizer o que eu acredito. Então eu vou dizer uma coisa muito séria. Eu aceitei pelo propósito. Nunca foi pela política, pela função, pelo cargo. Mas o próprio Papa diz que o meio mais alto de se fazer a caridade é pela política. E se a política está o caos que está, é porque nós, cristãos de alma evangélica, não assumimos, nós fugimos e não nos metemos na política. Quando eu tenho essa consciência e sou uma boa cristã, não estou falando de religião, tá? Estou falando de fazer o bem ao outro. Então não há como a gente fugir se hoje eu vejo que tem a possibilidade. Então hoje eu tenho orgulho do meu número, do 3017, tenho orgulho das pessoas que estão caminhando ao meu lado, porque o que eu tenho visto, Adriana, é Deus levantando um exército. Deus levantando um exército, eu me emociono, para essa caminhada. A gente está num partido por opção que não usa fundo eleitoral, mas não faltou, em momento algum, pessoas que falassem o que tinha que ser falado. Pessoas que se posicionassem. Mas também vi pessoas que sentaram comigo à mesa terem vergonha, não de mim, mas de se posicionar. Porque se posicionar, Lília, sabe o que é? Eu estou com você, voto em você, mas se eu falar de você na rede social, pode ser que... E aí, eu vivi talvez coisas que um dia eu tenha vivido, tenha feito. Porque quando eu não me posiciono, eu deixo outras pessoas se posicionarem por mim. E aí eu sou humana, né, gente? A gente é humano. E quando eu vejo amigos que me conhecem a fundo, sabem quem eu sou, com medo de se posicionar, porque senão o que a Adriana vai pensar de mim? Então realmente essas pessoas não poderiam nunca ter sentado comigo à mesa. Porque quando eu digo somente o que o outro quer ouvir, é o morno, sabe? Aquela pessoa que está em cima do muro. E eu, graças a Deus, não tenho nada para envergonhar ninguém. Eu não tenho nada que desabone a ninguém. Mas se você vê isso, você precisa respeitar. Você precisa respeitar. Mas a falta de posicionamento é algo muito negativo na vida da gente. Então, a partir de hoje, o que mudou para mim? Nunca mais eu deixo de me posicionar para as pessoas que me representam em princípios e valores, seja em qualquer profissão. Se me representam, eu preciso dizer, ainda que outros não gostem. Eu preciso ser verdadeira, porque eu não começo no outro, eu começo em mim. E isso eu tenho, a política também tem me ensinado, inclusive o posicionamento seguro. Porque ao falar bem de alguém, eu não estou dizendo mal de outra pessoa. Eu simplesmente me digo, gente, eu simplesmente me posiciono. Olha, a Adriana vale a pena assistir o programa dela, porque é uma mulher séria, é uma mulher competente. Quando eu digo da Daniela, eu digo, não estou dizendo que os outros profissionais são ruins, mas eu digo, eu conheço a doutora Daniela, sei a capacidade dela de ir além da competência técnica. Porque se você só for competente tecnicamente, não faz sentido, a gente precisa ser
inteiro em tudo que nós fizermos. Que lindo, quanto aprendizado, né? Olha, é desafiador esse processo, né, doutora Dani? Fala um pouquinho aqui pra gente, porque olha, é a mulher na política, é a mulher profissional, a mulher empreendedora. Esse grupo que nós frequentamos, e a Lília começou justamente pós-pandemia, para poder ajudar mesmo muitas mulheres empreendedoras, porque nesse grupo as mulheres se unem, elas se fortalecem, e realmente é uma causa nobre. E assim, se posicionar é sempre importante, aprender a conviver com as diferenças também, né, doutora Dani? E fala dos desafios da mulher hoje na sociedade, a mulher empreendendo, a mulher trabalhando, ajudando pessoas como nós, né, tanto na psicologia como na advocacia. A gente trabalha transformando vidas, ajudando as pessoas muitas vezes num momento muito difícil da vida dela. Então, conta um pouquinho pra gente os desafios da mulher advogada, da mulher empreendedora. Ser mulher, Adriana, não é fácil, né? A mulher está sempre com multitarefas. A mulher ela tem dificuldade de se vender. Isso que a Lília falou, que no começo ela tinha dificuldade de falar que era candidata, porque ela ficava preocupada o que iriam pensar dela. O homem não tem isso. O homem, ele chega no lugar, ele se vende. E ele se vende com a naturalidade, com a maior naturalidade, sem pensar no que o outro vai falar, porque ele tem poucos julgamentos em cima dele. Então, o homem, na política, ele tem uma facilidade maior, porque ele não precisa estar ali mostrando todo dia a competência dele. Já a mulher, como política, ela tem um desafio maior, porque ela está ali, precisa mostrar que não é só um número, precisa validar a sua competência. E aí eu queria deixar uma pergunta para a Lília, que hoje, como estamos em véspera de eleição, já é importante que a fala maior seja dela. Lília, qual foi o maior desafio de você como candidata? E você sente diferente em relação a ser mulher? Tem algum obstáculo que você enfrentou que você acha que o homem não enfrentaria? É uma pergunta para você. Ô Dani, coloca em pé. Dani, o maior desafio de ser mulher na política, primeiro, nós não delegamos as nossas funções. Continuo sendo esposa, filha, mãe, avó, dona de casa, profissional, porque eu tenho a minha profissão. É você conciliar tudo isso e ainda ser candidata, ser política partidária. Então é um peso muito grande. E você falou uma coisa que para mim é fundamental. O tempo todo você precisa validar a sua competência. O tempo todo você precisa provar que você é bom, que você é competente. Então, assim, num podcast que eu participei, a gente conversava antes, me perguntaram. Diz que a Simone Tebet diz que mulher vota em mulher. Não obrigatoriamente. Mulher precisa votar em mulher competente. Mulher precisa votar em mulher que os seus princípios e valores sejam alinhados. Não é o fato, nós temos que parar de uma posição de favoritismo. As pessoas parecem que fazem favor para a gente. Favor, olha, eu vou deixar você estar na... Não! Nós mulheres somos muito competentes. E na verdade, nós nos vendemos mal. Nós somos um ótimo produto. E aí, gente, muito entre aspas, para que não dê uma ideia errônea. Ai, tá falando que mulher... Não tô falando nada disso, tá? Eu sou mulher. Se 10 vidas eu tivesse, eu sei que eu não vou ter só essa agora, por isso eu quero aproveitá-la muito bem. Mas se 10 vidas eu tivesse, eu gostaria de nascer mulher. Eu amo ser mulher. Amo gerar. Porque você não gera só o filho que nasce dentro de você.
você gera as vidas que você impacta nelas também. Você gera a sua família, você gera amigos, você gera dignidade, integridade. Então muitas pessoas falam, pessoas que ao longo, né, da vida a gente vai conhecendo, nossa, a Lília não tem chance. Gente, eu nunca procurei chance na política. Chance eu procurei a minha vida inteira trabalhando, estudando e conquistando o que foi conquistado com muita luta. Então, fiquem tranquilos. Eu acredito na vitória. Eu não sou a pessoa que, eu vou porque eu não, eu já tenho. Não, se eu tenho não, eu nem levanto da cama. Eu nem levanto, porque, gente, nós temos que tirar essas coisas, essas crenças limitantes. A Adriana é psicóloga, uma mulher competente, eu sei que atua com tanta excelência no que faz. Então me corrija se eu estiver errada, mas você vai colocando na sua vida, na sua cabeça, que o não você já tem. Não, nós temos o sim. Sabe por quê? Se eu acreditasse nisso, quando eu fui mãe solo, eu não teria levantado às 4 horas da manhã para vender biscoito na rua com muita honra. E eu não falo isso como vitimismo, não, eu falo com muita hombridade para sustentar meus filhos. Porque hoje eu coloquei esses dias atrás um dizer que é o seguinte: as escolhas são livres, as consequências não. E a gente não pode colocar na conta de Deus as nossas escolhas erradas. Porque aquela vozinha fala, chama-se consciência, chame a voz que você quiser. Eu chamo de Deus. Então ele fala, e quando o livre-arbítrio não é de Deus, é do homem. Ele nos deu essa prerrogativa. E fala assim que aí ele judiou da gente, né? Porque é muito fácil você colocar na conta de alguém as suas escolhas erradas, seja num relacionamento abusivo, seja não só amoroso, mas de trabalho, num relacionamento social, porque você não vive só um relacionamento abusivo dentro de casa. Você vive nas várias esferas políticas que você frequenta, na escola, na sociedade, no trabalho, você traz isso dentro de você. Então, quando você acredita quando você tem esse autoconhecimento, que não é fácil, todos os dias eu me descubro, porque aos 55 anos eu não estou me descobrindo uma política partidária, algo que para mim era inimaginável, mas eu podia sentar e chorar. E tem uma música, é um louvor, que chama Sinceridade. E Deus fala com a gente, para de reclamar e faz. Para de murmurar e haja. Porque assim, senão a gente vai ficar andando no deserto 40 anos. O que esse caminho poderia ser? 1 dia, 2 dias, 11 anos, 1 ano? Você vai demorar uma vida inteira. Porque você não parou de reclamar. Porque você vê que o Brasil está um caos. O Brasil hoje vive uma polarização horrível, onde lá na frente os extremos se encontram e a gente finge que não está vendo. Você tem vergonha de se posicionar. E as pessoas, quando você se posiciona, se você usa vermelho, você é petista. Se você usa azul, amarelo e verde, você é bolsonarista. As pessoas perderam a sua identidade. Perderam a sua identidade. Nós vimos aí um tempo atrás aquela brasileira lá nos Estados Unidos, sei lá onde, pisando em cima de uma bandeira para atacar o Bolsonaro. Ridículo. A bandeira é um símbolo do Brasil. A bandeira do Brasil é um símbolo nosso. Como você fere em outro país um símbolo que é nosso, você está deixando todo. Se você pisa, se você fala mal da sua casa, como que você vai impedir que o outro faça? Então nós precisamos resgatar o OSPB, moral e cívica, para dentro da escola. Como você trabalha a cidadania? Como que você trabalha a cidadania? É na escola. Como eu vou ensinar o meu aluno a deixar de ser invisível? É dentro da escola. É ensinando direito, artigo 5º, artigo 6º, os direitos fundamentais, como eu combato a violência. A Dani é especialista nessa questão, é uma advogada criminalista, especialista
nessa questão da violência contra a mulher é uma mulher que assume a causa dos PCDs uma vida inteira, que é uma violência também. E aí as pessoas focam na violência doméstica, mas esquecem de focar na violência que muitas vezes cada um de nós cometemos contra aqueles que são invisíveis. Então a violência ela não começa no outro, ela começa em nós. Então, para nós combatermos essa violência que hoje a gente vive, não é no outro, não. É em nós. E esse foi o meu sim para a política. Você entendeu? Porque eu vou ser mais uma hipócrita. Que defendo, que luto, e na hora que eu tenho chance de alcançar ainda mais pessoas, eu corro. Porque é muito mais fácil, gente. Eu correr, ficar dentro da minha casa, no conforto da minha empresa. Porque hoje, com a graça de Deus, eu tenho uma vida estável. Eu não estou dizendo que eu sou rica, que eu sou milionária, que Deus permita que eu seja, porque eu quero ser próspera. Acho que é para isso que a gente precisa ser nessa vida. Mas eu já tenho uma vida estável, eu não preciso de salário de deputado federal ou de qualquer outro cargo da política partidária para eu poder sustentar a minha vida e da minha família. E aí as pessoas podem pensar assim, então vai, então dá o seu quê? Isso é assim que funciona. Então pega e dá o seu salário para uma instituição. Não dou não. Não dou não, é meu trabalho. E salário é dignidade, é contrapartida. E se um dia eu quiser dar para alguma instituição o meu salário, eu não vou ficar divulgando isso na rede social. Então a gente precisa parar de ser medíocre. E assim, aos meus 55 anos, eu não preciso mais dizer o que as pessoas querem ouvir. Já disse muito. Já usei roupa comprida sem gostar, já usei roupa curta sem gostar para ser aceita num grupo de amigos. Já sofri N tipo de preconceitos por ser do jeito que eu sou. As pessoas me acham, nossa, a Lília tem cara de chata, de metida. Hoje eu não tenho... Então a gente tem que provar o tempo inteiro. Não, gente, eu não sou chata, gente, eu não sou... Não, gente, me dê uma chance. Então, o que eu busco fazer? Começar em mim. Não ser covarde. Porque quando você impede do outro chegar até você, porque você leu a bula dessa pessoa dita por uma terceira, você está sendo pior do que ela. Você está sendo tão medíocre quanto. Você está sendo tão covarde quanto. Então, assim, às vezes as pessoas, eu falo que a minha ou amam ou odeiam. E quando me odiarem, pergunta por quê. Perguntem por quê. E se tiverem dúvida, chegam até a mim e perguntam por quê. Porque às vezes eu não vou dizer o que as pessoas gostam, mas eu digo para as pessoas que amo, para as pessoas que eu gosto, o que está no meu coração. Então, se você, e você sabe disso, a Adriana sabe, a Dani sabe, que são pessoas que já estão caminhando aí perto da gente, se eu não gostar, eu vou falar. Busco falar com carinho e com amor, porque as verdades, elas podem ser ditas de maneira certa. Eu não preciso ofender nem magoar ninguém. E aí as pessoas falam assim, mas o que a mão direita dá, que a esquerda não... Gente, é outra bagatela. Entendeu? Isso a Bíblia fala num outro contexto. O que a direita... Não é os fariseus. É aqueles... São muitos políticos que fazem isso. São muitas pessoas que fazem isso. Eu lembrei de uma coisa. Você falando assim, eu lembrei da importância da gente ressaltar aqui, né? Sempre quando tem mulheres reunidas, muita mulher envolvida no trabalho, tem muito essa questão de julgamento, de falar uma da outra, do julgar. Então eu lembro assim, como é importante a gente ressaltar isso. Nós temos muitas mulheres que acompanham o nosso programa e a gente quer deixar essa reflexão, né? Tem uma fala sua que eu gosto muito, eu já ouvi você falando, quando alguém fala de você para mim, essa pessoa está falando mais dela mesmo do que de você. E por que eu dou essa abertura, né? Nós temos que ficar mais atentos, assim. Eu sou a favor da gente aprender a viver com o diferente. Não tem que pensar igual a mim, não tem que ser igual a mim, não tem que... para poder ser meu amigo, para sentar à mesa comigo. Podemos pensar diferente, opiniões diferentes, cada um é cada um vem de
de uma cultura diferente, hábitos, costumes, até casais, né? Quando casam, vão morar na mesma casa, o homem e a mulher, cada um veio de uma família totalmente diferente, uma outra dinâmica, né? De valores, costumes, crenças, hábitos, rotina. E aí eles vão poder, ali eles vão formar uma família e vão fazer negociações e vão criar um novo jeito de viver, né? Que seja do casal ali. Mas na sociedade, no trabalho, no social, nas amizades, eu vejo assim, Lília, não sei se você percebe isso, quanta dificuldade de poder viver com o diferente, uma necessidade de criticar, de falar, de julgar, né? E a gente tem muito isso culturalmente entre as mulheres, né, doutora Dani? Muito. E também tem aquela coisa, né? A Lília estava falando e eu lembrei, quando for falar mal de mim, não esquece de falar o bem que eu te fiz. Porque às vezes a pessoa faz um bem a vida toda e aí, por uma fofoca, uma coisa que nem é verdade, porque hoje em dia tem isso também, né? E aí a pessoa passa a ser uma vilã. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência, pensar bem antes de atacar e acusar o outro. E a Lília tem uma coisa que eu admiro muito nela, que é isso de chamar atenção, de saber conversar sem agredir, sem ser uma pessoa invasiva, sem ser uma pessoa ofensiva, porque no mundo que a gente está vivendo hoje, após uma pandemia, a gente precisa de pessoas que tenham sensibilidade para falar, até para chamar atenção, porque todo mundo erra, né? Nós somos seres humanos e somos passíveis de erro. Então, no erro, ao invés de apontar, você acolher, ou então, ainda que aponte, mas aponte com amor, né, com carinho. Eu acho isso essencial. Mas agora, voltando à questão política, Lília, eu quero fazer mais uma pergunta para você. O porquê o Partido Novo? De tantos partidos que tem no Brasil, partidos que poderia até facilitar a sua entrada como deputada federal, o porquê você escolheu o Novo? Bem, por que o Novo? Primeiro, a exigência que ele tem quanto à ficha limpa, quanto aos princípios e valores dos candidatos, dos pré-candidatos, até mesmo dos filiados. Outra coisa, a exigência de uma formação política. Então, quando hoje, estando candidata a deputada federal, eu passei por um processo de formação seríssimo. Ali eu comecei a me apaixonar e me encantar pela política por meio da informação correta e ter a dimensão do alcance da política partidária e da sua essencialidade. Apresentei um TCC, fui sabatinada por 3 lideranças do Novo de diferente região. O segundo fato, a questão de não usar o fundo eleitoral. É difícil? É difícil pra caramba. Não é fácil. É bonito, não é fácil, né? É o certo. Mas não é fácil. Mas o que acontece? O que a gente tem provado? Né? E o Partido Novo, ele é enfático nisso. Ele não abre mão. E aí a gente vê as várias argumentações. Por quê? A gente precisa, às vezes, ser radical para acontecer a mudança. Porque o problema das regras são as exceções. Né? Então, a questão de não usar o fundo eleitoral, ela nos obriga a buscar nessa caminhada pessoas que acreditam nos mesmos propósitos que você. Porque quem caminha ao seu lado, quem vota em você, não é porque está ganhando alguma coisa com isso. E aqui eu quero deixar muito claro isso. Não é errado, não é ilegal o uso do fundo eleitoral. Não é. Mas para mim, Lília Mansur, e aí é um dos motivos que é um dos princípios que corrobora com o do Novo, para mim é incoerente eu usar um fundo eleitoral. Se uma das coisas do Novo que também me atrai é combater o privilégio,
eu preciso começar por mim. E você usar 3 milhões e 101 quebrados, que todos têm, e aí o fundo traz essa igualdade de oportunidade, viu? Porque todos os candidatos têm o mesmo direito a um uso de 3 milhões e tralalá. Para mim, é ilegal, é incoerente. Porque se eu combato o privilégio, eu vou me valer desse privilégio para ter o maior alcance possível. Então eu não estou pensando nas pessoas e nem naquilo que eu me propus a fazer. E assim, para mim, entre muitas aspas, é um crime eu usar uma fortuna para fazer papéis, materiais, para eu jogar. E as pessoas jogam fora. Então assim, é uma coisa que me incomoda assim. É difícil? É. Porque eu concorro com pessoas que usam fundo eleitoral e sem problema algum. É um absurdo, eu acho um absurdo usar... É só pesquisar aí, no link aí do tribunal, que vocês veem cada um, principalmente aqui de Itaúba, nós estamos falando aqui de Taubaté e região. Mas eles não são ilegais, não estão agindo com ilegalidade de forma nenhuma. Mas esse também é um dos motivos que o Novo me fez escolher o Novo. Porque não é o dinheiro que nos motiva estar no Novo, não é. O que nos motiva estar no Novo é realmente o propósito da política propriamente dita. É a política que precisa ser do jeito certo. O que tem que me motivar a estar na política? E assim, a manobra que você pode fazer com o dinheiro de uma campanha também, né? Outra coisa, a liberdade com responsabilidade. Eu trabalho e luto pelo empreendedorismo de uma forma geral. Então eu quero sim que o Estado me permita trabalhar, que nós tenhamos menos impostos. Tanto é que o Novo não vota nunca em aumento a favor de impostos. E quando eu passei no processo seletivo e agora na véspera de oficializar a candidatura, eu assinei N compromissos abrindo mão de privilégios. E a outra coisa que o Partido Novo, para mim ele é um filtro, o Partido Novo é um filtro, porque eu estou abrindo mão de vários privilégios, eu sendo eleita. Então eu não estou lá pelos privilégios, porque o salário já é muito bom. Então, só que o que você ganha da perfumaria é muito maior do que o salário. Então assim, eu quero um Estado menor. Eu quero um Estado que haja onde ele precisa agir. Na educação, na segurança, na moradia. Ele precisa atuar onde ele ainda é necessário. E cada vez menos na nossa vida. O Estado precisa me ajudar a trabalhar, a gerar emprego e renda. Ele não pode me atrapalhar. Ele não pode dizer que a pessoa precisa viver na miserabilidade. Ele precisa dar oportunidade para aquelas pessoas que estão na ponta. Então, outra coisa, o Partido Novo valoriza muito a questão da educação, da capacitação. Isso é algo que para mim é primordial, porque a mudança começa na educação. Aonde eu trabalho a igualdade de oportunidade? Eu trabalho a igualdade de oportunidade na educação. É ali que eu viro a chave. Mas sem parar de maquiar a educação. Porque hoje o que a gente vê é isso. Então a gente precisa de uns loucos para que fale a verdade e lute para essa mudança. Maravilha. As pessoas perguntam e mandaram aqui durante a semana perguntas sobre o trabalho do deputado federal. Você pode comentar um pouquinho? Porque é um programa de informação sobre saúde, empreendedorismo, sobre vida, né? E agora, véspera de eleição, nós estamos aqui, né, com a candidata a deputada federal Lília Mansur. Estamos ajustando o microfone. Oi. Aí. Oi. Mas dá para falar mesmo. Tá. Questões técnicas aqui. E aí, é importante falar, né, Lília? Como é que é depois? Porque tem toda esse trabalho lindo de cada um poder se apresentar durante a campanha.
E aí, como é que é? Um candidato, então, se elege a deputado federal. Como é que é o trabalho? As pessoas mandam perguntas. E depois, qual que é a sua bandeira? Como você pretende trabalhar? Qual a função de um deputado federal? Comenta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Então, Adriana, sinceramente, o que eu penso sendo eleita? Primeiro, eu vou ter que ter noção do regimento interno da Câmara dos Deputados, para a gente saber realmente como atuar de maneira efetiva e competente, né? Eu acredito que o desafio do primeiro mandato, como de todos, porque todos estiveram lá pela primeira vez, é realmente contextualizar tudo o que precisa ser contextualizado para que você aproveite o máximo possível dos seus 4 anos de mandato, né? Mas a função principal de um deputado é fiscalizar esse dinheiro que vai para a saúde, para a educação, para a segurança, é fiscalizar de fato que o que sai chega para cumprir aquele propósito, aquele projeto. O deputado federal, ele trabalha no âmbito maior, porque ele lida também com o orçamento, ele aprova o orçamento nacional, então ele corresponsabiliza por tudo isso. Tem as emendas impositivas, que são as emendas que nós, deputados, delegamos para os projetos aos quais chegam até nós e nós acreditamos que vai realmente impactar o maior número de pessoas. São as votações que nós fazemos para que todas as classes, para que a economia, para que a saúde, para que a educação, ela gire. Então são as votações também que são muito importantes, que são fundamentais, porque são elas que impactam em todas as pautas econômicas e de costumes também, as quais a gente vai apresentando. Então é fundamental que o deputado faça parte de uma comissão. Eu tenho este sonho de ser eleita, fazer parte da Comissão de Educação Permanente, para que a gente possa estar dentro dessa comissão, podendo fazer proposituras. Eu não acredito, e eu não tenho essa pretensão, de já chegar fazendo vários projetos-leis. Isso aí é outra coisa, né? Todo mundo fala, gente, o Brasil já está assim de leis. Nós precisamos revê-las, nós precisamos revisá-las, nós precisamos de uma equipe competente para que possa chegar até nós qual é a lei que impacta a sua vida, qual é a lei que impede você de trabalhar, de gerar emprego e renda. Então, assim, isso é muito importante, essa conexão do eleitor, do cidadão com o parlamentar, ela é essencial. Porque quando você está lá, você se distancia da realidade, do dia a dia, tá? Distancia no sentido de, você já não tem mais aquele contato, mas você tem que ter pessoas que chegam até você, você não pode se distanciar dessas pessoas. Essas pessoas não podem, os seus eleitores não podem perder o acesso que ele tem a você. Porque isso é uma coisa que acontece naturalmente. Então você tem que chamar. Então esse acesso, então Lília, você sendo eleita, eu preciso voltar. Eu preciso voltar de onde eu vim. Eu preciso voltar a essas dores de PCD, preciso voltar a quem atua com empreendedorismo, ao empresário. Eu preciso voltar à saúde. E eu preciso fomentar e potencializar esses setores. Nós não temos, muitos hospitais não têm maternidade, não têm UTI. Então você precisa olhar de uma forma geral e aí você tem, entre aspas, poder para isso. Porque é para isso que o poder legislativo serve. O poder que te é confiado por um cargo. Para que ele alcance as pessoas que confiaram em você. Muito bom, hein? Olha só, quantas dúvidas esclarecidas e a gente podendo conhecer, né, um pouco mais sobre o que é política e os desafios da mulher na política. E assim, algo que fica claro para mim, a importância de realmente inspirar outras mulheres, né? A Lília realmente faz isso.
ela com a vida dela, com o trabalho dela, mas assim, eu conheci a Lília e comecei a observar o quanto é importante termos mulheres assim. Porque eu, a doutora Daniela, a gente trabalha com pessoas, com mulheres também, e como é importante ter pessoas públicas, pessoas na política, mulheres assim à frente, inspirando, fortalecendo, para a gente realmente se inspirar e modelar. Porque a Lília falou algo aqui muito importante. A gente precisa se alimentar de pensamentos positivos, não foi isso que você comentou? Pensamentos positivos, porque senão a gente fica dentro de casa e não faz nada. E pensamento gera emoção, que gera ação. E do que você tem se alimentado? Quais são os seus pensamentos? Como você tem organizado a sua vida, a sua rotina? Você tem metas? Tem clareza de onde deseja chegar? Como está a sua vida? Porque a gente tem algo aqui, infelizmente, muitas vezes, não sei se vocês observam mesmo, mas nós brasileiros temos uma tendência a não nos responsabilizarmos. E quando alguma coisa não está legal na nossa vida, a gente acaba culpando outras pessoas. A culpa é da economia, da crise, é o político, é o presidente da república. O problema está fora de mim. Isso, você tem ouvido isso, Lília? A importância de nós brasileiros, nós mulheres, homens, a gente entender que é preciso autorresponsabilidade. Cada um fazendo a sua parte, como você, de forma muito corajosa, falou, vou assumir essa missão. Né? Não era algo que estava no seu plano, mas veio como um propósito de Deus, você fala, e você fala, vou me esconder por quê? Né? Então eu assumo a responsabilidade, eu vou crescendo, me desenvolvendo novas potencialidades, habilidades, né? Para contribuir, porque senão a gente se fecha muito no nosso mundo e aí depois é fácil ficar culpando, né? Eu não entro em ação e quando algo não está legal na minha vida, o problema é sempre do outro. A gente no Brasil espera muito dos políticos? Espera. Eu acho que não é só dos políticos, a gente sempre espera que o outro resolva os nossos problemas. A gente às vezes nos acovarda, porque como a gente diz ali no início, é muito mais fácil eu delegar o meu fracasso a você do que a mim mesma, as minhas escolhas. Então, este é o motivo pelo qual eu disse o meu sim, porque eu vi que eu fui covarde por 54 anos. E agora que eu tinha a diferença, né, de como fazer a diferença, e é muito engraçado que você vê que é enraizado nas pessoas. As pessoas me perguntam muito, Lília, mas como que você não começou como vereadora? Você já está indo para deputada federal? Isso é muito prepotência da sua parte, não? Gente, a política partidária não é plano de carreira. Eu não começo como vereador, vou para prefeito, deputado estadual, federal, senador e presidente. Porque quem vê a política dessa maneira está vendo a política do jeito errado. Você tem que estar aonde você acredita que vai fazer a diferença, onde te identifica, onde é alinhado com os seus princípios e valores e o alcance é maior. Então eu nunca imaginei, e é tão louco o negócio, que as pessoas já falam assim para mim, Lília, se não der certo, você podia sair, aí vem com a eleição municipal, eu falava, minha Nossa Senhora Aparecida. Falei, gente, o foco é agora. E aí a gente entra num assunto que nós estávamos falando ontem. A gente tem que esse coeficiente partidário que existe é algo muito negativo, é muito ruim, principalmente para nós mulheres que somos usadas nesse momento, porque nós temos um custo, nós temos um valor alto para a política, nós mulheres temos um valor muito alto para a política. E aí eu vou dizer, o Partido Novo não tem, nós temos o custo, temos todos os partidos têm, mas a gente não usa, né? Mas as mulheres, muitas mulheres aceitam fazer parte ou até mesmo se candidatar por conveniência partidária. E aí, como eu gosto daquele partido, eu me sujeito a isso. E quando eu me sujeito a isso, eu faço parte do problema. Porque sequer essa pessoa, ela recebe uma porcentagem, cada
candidata, recebe uma porcentagem, cai na conta da pessoa e sequer às vezes ela teve noção, por falta de conhecimento mesmo, porque o propósito dela é bom, mas daqueles que a usaram não é bom. E a ingenuidade nossa, a falta nossa de conhecimento nos leva, às vezes, à tomada de decisão que vai trazer uma consequência, inclusive criminal. Porque o que a gente vê muito? Cai no dinheiro da candidata, cai um dinheiro na conta da candidata, não é usado pela candidata, e ela tem que prestar conta daquele dinheiro que sequer foi usado. E de repente ela recebe uma notificação dizendo que a prestação dela está comprometida. Ela fala, mas prestação de quê, meu Deus? Aí vê lá, caiu 7 mil, 10 mil na conta dela, 2 mil reais, R$1 que seja. Se não foi ela que usou, se ela não prestou conta, ela vai responder criminalmente por aquilo. E aí a Dani sabe disso. Então a gente precisa entender que a política é algo sério. E que nós mulheres, e aí, olha que gostoso, gente, a gente está no campo, a gente olha, a galinha agora, que gostoso. Isso aí, galinha, olha para ver que delícia. Que aqui no Castelo Tremembé, quem não conhece, vale a pena. A gente já deixa essa deixa também. Então a gente precisa se responsabilizar sim. Então, talvez seja por isso que também eu esteja dizendo sim para a política. Porque o que justifica? Nós temos a maioria, isso é fácil falar, gente. O Google hoje dá resposta para tudo, até para você fazer proposta política. Você cola e copia. Hoje o senhor Google olha, 10. E não acho que está errado. O Google está agindo certo, ele nos dá todo tipo de informação. O problema sou eu que uso as informações de maneira indevida. Então, é isso que a gente precisa entender. O que acontece? Todo mundo sabe lá que a maioria das mulheres são 52% de eleitorado. Quem não sabe é só pesquisar. Tá? E eu também não tenho que saber nada na ponta da língua. Eu só pesquisar aqui, se eu tiver alguma dúvida, a gente pesquisa e eu dou resposta sem problema nenhum. E também não tem problema nenhum dizer que não sei. Mas hoje nós somos a maioria do eleitorado. Isso não é novidade para ninguém. E por que nós temos tão poucas mulheres ocupando as cadeiras nos plenários, no legislativo, no executivo? Por quê? E quando me perguntam, e para mim é uma pergunta chata, mulher vota em mulher, mulher, por que tem tanto... Gente, se fosse assim, aí eu vou polemizar mesmo, não tem problema. Mas, aí você vê de todos os extremos dizendo assim, é isso mesmo, mulher precisa votar em mulher. Então por que a Tebet e a Soraya estão tão com pouco índice? Tá? De porcentagem. Lília, elas são sua candidata? Não, meu candidato é o Felipe Dávila, do Partido Novo, tá? E porque, não é porque ele só do Partido Novo não, viu gente? Mas é porque ele também passou por um processo, eu sei qual é o crivo, e ele é um homem inteligente, é um homem politizado, é um homem que há muito tempo já escreveu os 10 mandamentos do Brasil que estamos para o Brasil que queremos. Então é uma pessoa que eu acredito. E o fato dele ser homem não tira dele essa competência. Então, é só para deixar claro isso aqui. Então, assim, então você vê que é uma mentira. Outra coisa, uma pessoa que é extremamente da direita, extremamente direita, ela votaria numa mulher extremista da esquerda? Uma mulher que é extremista esquerda, votaria em uma mulher da direita? Muitas vezes a gente deixa de ter excelentes candidatos por um conceito errado. Porque eu posso ter pessoas da esquerda, mulheres da esquerda que pensam e alinham os princípios dela ao que o Brasil precisa. É assim como eu tenho excelentes mulheres da direita que são alinhadas com o Brasil. Então eu preciso votar nas pessoas que vão fazer um Brasil diferente. Não é porque são homens, porque são mulheres, ou porque são os da direita ou são da esquerda. Pessoal, está na hora da gente quebrar paradigmas. E um dia eu escutei, até de uma pessoa, hoje ela está candidata do PT, e uma amiga nossa em comum falou assim, Lília, agora, você viu, que legal, você e a Lília são candidatas. E ela respondeu para essa amiga nossa em comum, mas a Lília é do Novo, né? A Lília faz campanha aqui na elite, porque o Novo é burguesia.
Nossa, mas aí eu fiquei brava, viu, gente? Que ela falou assim, por quê? Agora eu vou lá na periferia fazer campanha. E eu não estou dizendo porque esquerda e direita, tá, gente? Eu estou dizendo de posicionamentos. E ela tem razão. Eu não faço campanha na periferia, porque lá eu trabalho. Lá eu trabalhei e trabalho há mais de 30 anos. Então não é lá que vocês vão me ver fazer campanha. Não é lá que vocês vão me ver tirando fotos, porque lá eu trabalhei e trabalho uma vida inteira. E eu não vou repetir o que hoje eu abomino e que me dificultou tantas vezes dizendo sim à política. E assim, outra percepção errônea, gente. O Partido Novo não é burguês e trabalha para rico. Nós abrimos mão de privilégios. Nós não votamos em aumento de imposto. Nós trabalhamos para gerar emprego e renda. Então, é uma ideia errônea. Pesquisem, vamos sair do senso comum. Não estou dizendo para votar no Partido Novo, não é isso. Eu só estou dizendo para a gente pesquisar melhor os partidos aos quais nos representam, que estão alinhados com nossos princípios e valores. E aí, Dani, eu reforço o que você perguntou. O Partido Novo, não estou dizendo que é perfeito, é feito por homens. Pode ser que se perca no meio do caminho, não sei. Eu não tenho bola de cristal, nem quero saber do futuro, não me pertence. Mas hoje, para mim, é o partido que me representa. E o fato de abrir mão de privilégios, para mim é algo importante sim, porque para mim, durante 54 anos, a política ela foi um caminho de privilégios, de enriquecimento ilícito, inclusive. Para mim, não estou dizendo que isso é o certo, ou que é o que acontece. E hoje eu vejo que não é. Não é, nós temos excelentes políticos. Só que hoje na Câmara Federal, nós temos 70% de pessoas que usam de forma errônea a política partidária e apenas 30% que buscam fazer diferença. A gente precisa mudar essa regra ou eliminar, né, essa porcentagem tão grande. Que lindo, que lindo. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero pedir para a doutora Daniela falar um pouquinho, deixar uma mensagem, né? E falar um pouquinho assim do seu trabalho, convidar o pessoal para vir. Nós vamos deixar aqui, né, embaixo o seu... Vamos deixar aqui na tela o seu Instagram, seu telefone, né? Mas fala um pouquinho do seu trabalho nesse momento, convidando as pessoas para vir conhecer o seu espaço também. Eu sou advogada, trabalho com PCD e também com questões envolvendo mulheres que sofrem violência doméstica, faço toda a parte jurídica, divórcio, acompanho toda a mulher que está fragilizada. E aqui no espaço onde eu estou, ao lado é o meu escritório, onde eu faço atendimento jurídico e faço os eventos aqui de bem-estar e para receber pessoas a qual eu acredito no propósito. Esses dias eu ouvi uma história do Rei Leão e eu achei bem legal, porque sempre conta aquela história do Rei Leão falando do filho do Rei Leão que comia insetos e na verdade a essência dele era comer carne, né? A essência dele era ser rei. Mas aí fala um pouco do pai dele. Do pai dele que tinha um irmão que estava sempre atacando o reino e nesse atacar o reino ele acabou causando a morte do rei. E aí se perguntaram, de quem é a culpa? É do rei ou é do irmão? Que sempre estava atacando o reino. E aí todo mundo respondeu que era do irmão mau, mas na verdade não é, a culpa é do rei que morreu. Por que a culpa é dele? Porque ele sabia que a essência do irmão dele era ruim e ele deixou que permanecesse ali na floresta, até o mal maior acontecer. Então, isso me marcou muito e eu tenho na minha visão. Aquela questão de sentar à mesa, Lília, de não sentar à mesa com pessoas ruins, que não tenham propósitos compatíveis com os seus. Porque a gente precisa ter posicionamento. Isso na empresa, o funcionário é uma pessoa ruim, viu que é um mau caráter, demita. Uma amiga que você achou que agiu de forma que não condiz com os seus princípios e valores, se afaste, termine essa amizade. Não importa se é
amigo de infância. Amigo de infância a gente deixa na infância, quando os valores deles não são compatíveis com os nossos. Então, hoje eu quero deixar uma mensagem aqui, que se a gente quer um país melhor, a gente precisa fazer diferente, porque não adianta esperar resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, voltando nos mesmos, né? E eu acho que a gente está aí com uma campanha política, agora eu vou falar um pouco de presidente, com 2 presidentes aí que é a maioria, mas na verdade o cálculo maior é que qualquer um que for com esses 2 presidentes ganha a eleição. Se você fizer um cálculo entre a esquerda e a direita, qualquer terceira via que disputar com os 2 ganha a eleição. Então vamos pensar e votar em gente boa. E para deputada federal é muito importante, é um cargo que ajuda o presidente a decidir. Então ninguém pensa em deputado federal, né? Pensa-se nos presidentes e esquece o deputado federal. Então vamos pensar com carinho, escolher pessoas que tenham valores, que saibam trabalhar. Hoje é importante esse programa em véspera de eleição, porque hoje a gente recebeu uma candidata de peso e de experiência, né, Lília? Porque o mais importante é isso. Quando você fala que nunca foi política, pelo que eu conheci você como política, pelo seu trabalho. Porque trabalhar com o terceiro setor, muita gente não sabe, a pessoa mais comum não sabe nem o que é o terceiro setor, mas é as ONGs, as associações, trabalhar com gente que lida com a pobreza, e a pobreza extrema, e você sempre trabalhou, sempre fez para a coletividade. Então é importante que entre pessoas que lidem com a coletividade, que vá fazer o bem maior, né? Porque na política pode tudo. Então eu quero deixar aqui, agradecer pela presença, pelo convite, Adriana, agradecer pela presença da Lília e dizer que amanhã, 30/17. Uau, a Lília até se emociona com o carinho, né, que recebe. Vamos então agora nos despedindo. A Lília vai deixar sua última mensagem. Realmente é muito importante, véspera de eleição, trazer essa consciência para as pessoas, né? Trazer informações, e esse é o nosso papel como meio de comunicação. E Lília, deixa sua mensagem aqui para as pessoas que estão nos acompanhando hoje. Bom, Adriana, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu tive a honra e o privilégio de inaugurar com você o seu primeiro programa, e que eu sei que será um sucesso. E eu já faço o convite para que vocês fortaleçam essa mulher, façam parte da audiência dela, porque é assim que precisa ser. Quero agradecer ao Castelo Tremembé, ao Danilo, que é o marido da Dani. É um casal ao qual eu tenho muita admiração e respeito, que conheço há tão pouco tempo, mas é como se fosse uma vida inteira, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos, e eu sou muito grata nessa caminhada, Ele poder ter unido tantas pessoas. Quantas pessoas Ele tem levantado na minha vida para eu conseguir chegar até o dia de hoje e amanhã aguardar o que Ele tem para a nossa vida, porque eu tenho certeza que nós juntos combatemos o bom combate, permanecemos na fé e vamos vencer a batalha de todo jeito, porque é Ele que esteve à frente de tudo. E assim como São Paulo, combater o bom combate, vencer a batalha e não perder a fé, porque isso é importante, que qual seja o resultado, que seja um resultado de acordo com o que você acredita, e eu espero que você acredite no 30/17. Siga a gente aí nas redes sociais e vamos juntos construir não uma nova história, mas vamos repaginar, vamos ressignificar com a minha e com a sua atitude. E que Deus nos proteja para que realmente o Brasil seja guardado. É uma terra rica que infelizmente onde hoje o principal desafio é a pobreza. Então tem alguma coisa errada e isso precisa ficar de alerta. Que Deus abençoe a sua vida, a sua, Dani, Danilo, ao Castelo Tremembé, que eu super indico para tomar um café da tarde, de chá, reunir com amigos, porque só o clima aqui, só a emoção, só o bem que permeia nesse lugar, gente, já valeu tudo. Então, gratidão.
Amém. Que delícia aqui mesmo, né? Um espaço acolhedor. E eu não tenho palavras para agradecer a Daniela, né? Essa querida amiga e excelente profissional, advogada. Nós somos parceiras de trabalho no sentido, né, de ajudar mulheres mesmo, né? A Dani, como advogada, muitas vezes ela recebe casos que precisa de um psicólogo para poder ajudar essas mulheres. Nós somos parceiras e a gente vai fazendo esses elos, né? Conexões, e estar com as pessoas certas nos lugares certos, né? Já tem uma teoria que diz: você é a média das 5 pessoas com quem você convive. E eu só tenho que agradecer. Agradecer a Dani e o Danilo por nos acolher aqui, muito obrigada. E agradecer a Lilian, que é responsável por esses elos, porque através dela nós fomos conhecendo mulheres, assim como a Dani, outros profissionais, outras empreendedoras, e esses elos vão acontecendo para fazer que a nossa região aqui fique cada vez melhor, no sentido de oferecer um serviço de qualidade, produtos de qualidade, e mais que isso, né, com propósito, com amor e com paixão, que a gente possa realmente ajudar as pessoas, transformar vidas, colaborar de alguma forma, né? E, gente, isso é bom demais. Só gratidão, Lília, por estar aqui hoje, né, trazendo tanta informação importante, nesse momento tão difícil, né, emocionante, desafiador, que é eleger pessoas para nos representar. Então, assim, gratidão. Você sabe da minha admiração por você, você sabe o quanto eu te admiro como pessoa, como mulher, né? Até me arrepia, assim, é muito emocionante, gente, estar com pessoas que realmente, como você fala, a gente se une pelo propósito, a gente se une porque realmente a gente se conecta com valores, com as histórias de vida. Gente, é lindo demais. Eu só tenho que agradecer e eu desejo só sucesso, coisas boas e que você nos represente muito bem, né? Onde você estiver, da forma que estiver, que é o mais importante. Amém. Amém. Obrigada, minha querida. Deus abençoe a sua vida.